Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Quem nunca parou para pensar sobre o sentido da vida? Essa parece ser uma questão filosófica que perpassa o tempo e o espaço desde sempre e sem previsão de chegar ao fim. Muitos pensadores, artistas, escritores, filósofos, pseudo-intelectuais, etc., já pararam para pensar, escrever ou falar sobre o assunto. Embora essa seja uma questão antiga e que muitas pessoas já se propuseram a respondê-la, me parece que ainda não encontramos uma resposta absoluta. Na verdade, é uma questão bem difícil de responder. Por exemplo, se eu perguntasse a você qual é o sentido da vida, você teria uma resposta na ponta da língua? E se depois que você desse a sua resposta, a minha próxima pergunta fosse: por quê? Justifique sua resposta. Será que você teria essa resposta na ponta da língua? Bom, eu não quero duvidar de você, mas eu duvido que você tenha essa resposta pronta. Confesso que eu também não tenho uma resposta original para essa pergunta, mas pesquisando um pouco sobre as respostas já dadas, percebi que há duas respostas que costumam aparecer com maior frequência. A primeira diz respeito aos desejos e prazeres da vida, ou seja, o sentido da vida se encontra no desfrutar dos prazeres que a própria vida oferece. É claro que não estamos falando aqui de uma vida depravada. Esses prazeres devem ser vividos de forma moderada, até porque o seu exagero pode levar ao sofrimento. Esse pensamento é muito presente na filosofia dos epicuristas, diferentemente dos estoicos, que pensavam os prazeres externos como inimigo dos sábios. Isto é, se você quer viver uma vida plena, então deve negar os prazeres ou qualquer tipo de sentimento que te cause um desequilíbrio. O que importa para os estoicos é que o homem seja autossuficiente. Tanto os epicuristas como os estoicos colocam o prazer em destaque para pensar o sentido da vida. A diferença é que os epicuristas buscam o prazer moderado e os estoicos rejeitam qualquer tipo de prazer que cause esse desequilíbrio, que faça com que você perca o controle, digamos assim. A segunda resposta que aparece com certa frequência é a resposta de Aristóteles, um outro filósofo muito importante da antiguidade. Aristóteles diz que o sentido da vida é a felicidade. Bom, essa parece uma resposta bem abstrata, né? Mas, bom, não é isso que a gente espera que os filósofos façam? Sejam abstratos e tal. Enfim, não é tão abstrata quando entendemos o que ele quer dizer com isso. Veja bem, todo mundo busca algo a fim de atingir um objetivo. Então você busca um trabalho porque precisa ganhar dinheiro. E você busca esse dinheiro porque precisa se sustentar. E você busca esse sustento porque você precisa sobreviver. Se não for assim, você vai morrer. Você busca um dia de lazer porque você precisa descansar ou porque você quer distrair sua cabeça e parar de pensar nas coisas sérias que a vida te exige, ou porque você quer passar um tempo com alguém que você ama. Enfim, você sempre busca algo com o objetivo de alcançar alguma outra coisa. Mas, para Aristóteles, a busca pela felicidade é diferente. Porque todos que buscam a felicidade a fazem não para alcançar outra coisa, mas para alcançar ela mesma. Ou seja, a felicidade é um fim em si mesma. Por que as pessoas buscam a felicidade? Porque elas querem ser felizes. Então, a felicidade não é buscada para alcançar outra coisa, mas todas as outras coisas são buscadas para alcançar a felicidade. Por isso que a felicidade é o bem mais perfeito do que qualquer outro e por isso, para Aristóteles, a felicidade é o sentido último da vida. Bonito, né? É um raciocínio bem interessante. Mas eu também acho interessante o que outro pensador antigo disse sobre o sentido da vida. E aqui eu estou falando de Kohelet, o antigo mestre e rei de Israel, que teve seus ensinamentos compilados por um discípulo em um livro que conhecemos hoje como Eclesiastes. No capítulo 3 de Eclesiastes, nós podemos encontrar a seguinte afirmação: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz.
Eu li aqui na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Beleza. O que Kohelet está dizendo aqui é que o próprio Deus colocou no homem esse anseio em saber como todas as coisas e ideias elas se encaixam. O grande problema é que o homem busca por esse entendimento na própria vida. Ele olha para a vida, para a realidade, e ele tenta entender como é que as coisas funcionam. Qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido da vida? O que não conseguimos entender é que nenhuma parte desse mundo bom de Deus pode, por si, desvendar o sentido da vida. A vida em si mesma é incapaz de desvendar os mistérios que assombram as questões de identidade, de sentido, de propósito, de valor, de prazer, de destino. Só há um lugar onde você pode encontrar o sentido da vida, que é em Deus, o autor da vida. Somente em Deus que encontramos a resposta para os grandes questionamentos da vida. Mas será mesmo que é em Deus que encontramos a resposta para os grandes questionamentos da vida? Olha, foi procurando respostas em Deus que Kohelet encontrou uma outra questão ainda mais desafiadora. Como pode a justiça de Deus harmonizar com a prosperidade do ímpio? Veja o que está escrito em Eclesiastes 7, 14 a 15. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Vi de tudo nessa vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Consegue perceber o que acontece aqui? Aparentemente, Deus é quem concede a prosperidade e também os tempos difíceis. Até aí, tudo bem. O problema é lidar com o que vem a seguir. Justos morrem cedo e perversos têm vida longa. Kohelet começa dizendo que isso é uma das coisas que acontece na vida que não tem sentido. Como pode o Deus justo permitir que pessoas justas passem por dificuldades enquanto os perversos têm uma vida longa e próspera? Talvez a questão aqui seja outra. Vamos começar trocando a palavra prosperidade por felicidade. Será que a felicidade é a bênção última de Deus? Quando Deus faz um ímpio feliz, o que isso significa? Bom, o grande problema é que somos todos aristotélicos nesse sentido. Vivemos em busca da felicidade. Aquele que é feliz alcançou o ápice da vida. Por isso que nós achamos que se formos bons cristãos, Deus nos concederá essa graça chamada felicidade. E é por isso também que ficamos bravos quando o não cristão recebe a graça da felicidade, porque na nossa cabeça não faz sentido. Deus honrar os ímpios com aquilo que pensamos ser a recompensa última da vida. Mas a pergunta é, a felicidade é a recompensa última da vida? Certamente, a felicidade não é nosso destino. Você conhece a história da tartaruga e do corredor? Bom, se não conhece, eu vou te contar. A tartaruga e o corredor foram apostar uma corrida. É claro que a tartaruga sabia que ela perderia facilmente essa corrida se ela não estabelecesse alguns critérios. Então a tartaruga começou dizendo o seguinte: jovem corredor, sabemos que você é muito mais rápido que eu e que as chances de você ganhar é muito grande. Então quero propor algo para tornar essa corrida um pouco mais justa. É claro, seu cascudo, disse o corredor à tartaruga. Pode dizer o que você quer propor. Bom, primeiro eu sugiro que comecemos essa corrida em pontos diferentes. Você vai partir do ponto 0 e eu vou estar a 100 metros à sua frente. Tudo bem, eu acho justo até. Tem alguma coisa a mais? Sim. Quero colocar um tempero a mais na nossa corrida e te propor um novo desafio, disse a tartaruga. Para vencer a corrida, você, necessariamente, deve passar por todos os pontos que eu passar. Então, se eu virar à direita, você deve virar à direita. Se eu virar à esquerda, você deve virar à esquerda. Se você ultrapassar a linha de chegada sem passar por todos os pontos que eu também passar, você perde a corrida.
O corredor não pensou duas vezes e aceitou essa proposta. Ele tinha certeza que correria muito mais rápido que a tartaruga e que venceria fácil esse desafio. Pois bem, a corrida se iniciou com a tartaruga a 100 metros na frente do corredor, conforme combinado. Não demorou muito e o corredor já havia se aproximado da cascuda. Como um raio, o corredor ultrapassou a tartaruga e já gritava como um vencedor, zombando da lentidão de seu adversário. Quando o corredor estava um pouco à frente e perto de vencer a corrida, a tartaruga muda de direção e começa a correr para a direita. O corredor lembra que ele deve passar pelos mesmos pontos da tartaruga. Então, antes de ultrapassar a linha de chegada, ele volta a fim de alcançar a cascuda novamente. O corredor não tinha percebido que a tartaruga o havia enganado, pois toda vez que ele a ultrapassava, a tartaruga mudava de direção, obrigando o corredor a voltar para passar no mesmo ponto que a tartaruga havia passado, pois esse era o combinado. Depois de tantas idas e vindas, o corredor ficou exausto, a ponto de parar. Com todas as chances na mão, a tartaruga ultrapassa a linha de chegada e vence a corrida. Moral da história: o grande objetivo de uma corrida é ultrapassar a linha de chegada. Mas nessa história, a tartaruga, muito inteligente, desvia o objetivo principal do corredor para que ele passasse a buscar um objetivo secundário. Ao invés de buscar a linha de chegada, o corredor estava buscando passar pelos mesmos pontos da tartaruga. O objetivo do corredor era a tartaruga e não a linha de chegada. Muitas vezes nós agimos assim. Nós fomos enganados pelo nosso adversário e vivemos pensando que a felicidade é nosso objetivo. Mas a felicidade não é nossa linha de chegada. A felicidade é como a tartaruga. Pode até ser que nessa vida a gente a alcance, mas logo ela mudará de direção e nós teremos que segui-la se quisermos alcançá-la novamente. É correndo atrás da felicidade que nunca alcançaremos a verdadeira linha de chegada. É por isso que não precisamos nos preocupar com a felicidade do ímpio, pois tudo que ele busca é um objetivo vão. Ele pode até alcançar a felicidade ou a prosperidade aqui, mas logo ele perceberá que tudo que ele conquistou, na verdade, o impediu de alcançar a verdadeira vitória. Para Kohelet, o verdadeiro sentido da vida não se encontra nas coisas passageiras que conquistamos aqui. A felicidade terrena não é nossa linha de chegada. Uma vida bem vivida não é uma vida à procura da felicidade, mas sim uma vida em busca de Deus. É assim que ele termina seu livro. No capítulo 12, versículo 13, ele diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. O apóstolo Paulo traduz muito bem tudo o que foi dito aqui. Diz Paulo a Timóteo: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Em uma outra ocasião, Paulo vai dizer aos filipenses que ele ainda não havia alcançado a perfeição, mas que estava vivendo em direção a ela, esquecendo das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. O prêmio da nossa corrida, ou melhor, o sentido da nossa vida, nós encontraremos após a linha de chegada. Quando estivermos no pódio, depois da corrida, receberemos a recompensa que está guardada para nós em Cristo Jesus. O sentido da vida não está aqui, nessa vida, mas se encontra na eternidade. Por isso que o salmista Asaf vai dizer no Salmo 73 que ele estava bravo, porque via os rebeldes prosperando e os perversos sendo felizes. Mas a sua raiva foi embora quando ele entrou no templo do Senhor e viu o que acontecerá na eternidade. Deus destrói os perversos e conduz os crentes a um destino glorioso. Assim termina a conclusão de Kohelet. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Eclesiastes 12:14. Qual é o sentido da vida? Temer a Deus e ter consciência que há um tempo estabelecido para o juízo divino.
Dessa forma, corramos nossa corrida com os olhos fixos em Cristo Jesus, sabendo que a nossa recompensa está guardada e nos será dada no dia em que Cristo se revelar a nós. Bom, é isso, galera. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dupla Escuta. Eu peço com muito carinho e gentileza que você possa curtir isso aqui, possa comentar aqui no YouTube, compartilhar esse episódio. Se você está vendo isso pelos aplicativos de podcast, e se esses aplicativos de podcast te dão a opção de você nos avaliar, dando 5 estrelinhas e tudo mais, faça isso, que isso ajuda muito a gente para que o algoritmo, né, possa compartilhar com outras pessoas, sugerir a outras pessoas os nossos episódios, o nosso podcast. Valeu, galera! Então, eu conto com a colaboração, com a ajuda de vocês. Nós estamos juntos, caminhando sempre, porque a vida com Cristo não é solitária, é comunitária. Então vamos caminhar junto. Valeu e até a próxima!